Olá, meus irmãos seminaristas, mais uma vez estamos aqui desta feita para dar continuidade à nossa disciplina homilética. Nesta segunda aula, nós queremos dar prosseguimento ao capítulo 2 da nossa apostila, do nosso livro-texto, que fala sobre oratória, eloquência e retórica. Estes três elementos essenciais para a homilética. Haja vista que o pregador deve conhecer sobre esses três elementos. Primeiro, que existem algumas expressões normalmente usadas pelas pessoas para indicarem a explanação de uma palestra, ou uma mensagem, ou mesmo um conteúdo. Essas expressões, elas definem esses termos que nós vamos abordar, que nós já falamos antecipadamente sobre eles. Primeiro, falar sobre a oratória. O que é a oratória? A oratória, para os gregos no passado, era a arte de persuasão. Quando está anotado aqui no nosso livro-texto, quando se refere à persuasão, segundo o dicionário que ele anota aqui, da Real Academia, nos diz que persuadir é dirigir com razões. Hoje, ele afirma aqui que para os libertários ouvidos de hoje, afirmar que um dirige a outro, no entanto, o líder se caracteriza exatamente por persuadir. Não é? Quer dizer, o líder, qual é a característica do líder? Ele dirige o grupo ou as pessoas a quem ele lidera. E isso é persuadir para os gregos. Aí a gente faz a divisão entre os gregos e os latinos. No passado, os latinos eram todos aqueles povos de língua latina. Logo após o Império Grego, surge o Império Romano, que impõe a sua cultura, que impõe o seu modo de ser. E aí, para os latinos, a oratória é a arte de falar em público. A arte de falar em público, de forma elegante, precisa, fluente e atrativa. Não é? Quando a pessoa se dirige ao público e sabe como se expressar e faz o possível para se dirigir ao público de maneira elegante e atrativa, os latinos chamavam isto de oratória, ou seja, a arte de falar em público. E é sobre esses assuntos que a homilética procura tomar como base para o estudo desses assuntos referentes à postura, à dinâmica do pregador, naquele que expõe a mensagem de Deus na igreja. É claro que quando a gente fala em oratória, retórica, a gente fala sobre eloquência, a gente não está somente se referindo ao pregador evangélico, mas a todos aqueles que procuram falar em público. Aí nós falamos na aula passada sobre os deputados, os senadores, até mesmo o presidente da República, as grandes autoridades, quando se dirigem ao povo, partindo de uma tribuna ou de um púlpito, aquela maneira como ele se dirige àquele grupo ou àquela plateia é exatamente isto que nós hoje entendemos como homilética, que é a arte de falar, a arte de se dirigir ao público e como se dirigir. Então, a homilética, ela procura apresentar esses elementos. Quando um pregador no púlpito, ele sabe se dirigir à igreja, ele sabe se dirigir ao público, aí nós dizemos que ele tem uma boa oratória. Agora, já a retórica é o estudo teórico e prático das regras que desenvolvem e aperfeiçoam o talento natural da palavra, baseado na observação e no raciocínio. No caso, é a arte de falar bem, de argumentar. Então, nós estamos aqui estudando homilética e estamos
tentando passar para vocês a melhor maneira de se dirigir a público ou ao público. E nós fazemos isso porque normalmente nós temos essa relação permanente, porque nós falamos à igreja. Então, quando nós estudamos essas regras, quando observamos estas regras, nós dizemos que estamos utilizando-nos da retórica. E quando bem observada essas regras, tanto a parte teórica como a parte prática, baseando-nos no raciocínio, na observação, nós dizemos que isso é retórica. A retórica também significa argumentar, ou a eloquência. Normalmente quando a gente diz assim, a pessoa ela tem uma boa retórica, isto é, porque ela estudou as regras e coloca em prática aquelas regras. Aí essa pessoa se torna elegante ao falar. É como se em determinado ponto elas se misturassem, a oratória com a retórica. Só que a oratória é a arte, né, de falar bem em público. E a retórica é o estudo e a observação e a colocação dessas observações em prática. E aí vem a terceira, ou o terceiro elemento para o nosso estudo da homilética, que é a eloquência. A eloquência é o dom da palavra, desenvolvido na teoria e também na prática, de modo coordenado, coerente e fluente. Às vezes, a pessoa tem o dom da palavra, mas ela não procura desenvolver esse dom. Então, quando a pessoa desenvolve esse dom da palavra, na teoria e na prática, observando as regras de retórica, como nós falamos, essa pessoa ela se torna fluente, ela se torna uma pessoa atrativa ao ouvir-se o seu discurso. Então isso nós dizemos que é eloquência. Nós aí temos também aí sobre a estrutura da fala, que são outros elementos que compõem o estudo da homilética. Se for observada todas as regras, tanto teóricas como práticas, que a gente diz que é a retórica, e também a argumentação da pessoa, chega ao ponto da pessoa ser eloquente. Então, por isso que a eloquência ela é tida como a arte de falar bem, ou o dom, né? O dom da palavra. No nosso caso, como crentes em Cristo Jesus, nós falamos o dom da palavra, aquele que recebe de Deus, o dom da palavra de Deus, de expor a palavra de Deus. Mas para que nós possamos expor a palavra de Deus, nós precisamos atentar para esses elementos, ou seja, o treinamento, a prática de falar a palavra de Deus é que vai nos levar a termos a capacidade de, em público, trazer essa mensagem, e aí o Espírito Santo usa esse talento para atingir com a mensagem necessária às pessoas que ali estão ouvindo. Esse dom da palavra, que mais tarde a gente pode comentar que Paulo, falando sobre os dons ministeriais e os dons espirituais, entra esse dom da palavra aí nesse contexto dos dons. Mas aqui nós estamos falando do dom da palavra natural. Existem pessoas que nunca leram a Bíblia, não são cristãos, mas quando se dirigem a público, eles sabem como se dirigir. Por que eles sabem como se dirigir? Porque eles passam por esses estudos, né? Ele já tem alguma fluência, mas ele passando por esses estudos, aprendendo o que é retórica, o que é oratória, eles chegam à eloquência. É importante lembrar que estudos científicos concluíram que apenas 7% da comunicação é fixado na mente das pessoas pelas palavras, né? Ou seja, aquilo que as pessoas falam, 7% de tudo que ele fala
fica retido na mente. Então é uma parte mínima. E 38% da comunicação, ou da mensagem, ou daquilo que o orador fala, ela é fixada através do tom de voz. Veja bem, se 7%, só 7% é através da palavra e 38% é através do tom de voz, então nós temos que aprender a falar em público. Qual é o tom da nossa voz? Qual é o melhor tom da nossa voz? Será que falar muito alto, será que gritar é importante ou atrapalha? Ou falar muito baixo, de forma que as pessoas não escutem, chegam à mente das pessoas, ou também atrapalha. 58% da comunicação, ela se fixa na pessoa, daqueles que ouvem, através da fisionomia, das expressões do rosto, das expressões daquela pessoa que está entregando a mensagem, ou da linguagem do corpo, que nós chamamos de linguagem corporal. Então, os gestos que você faz, como são esses gestos? No estudo da oratória, da retórica, está também colocado aí dentro as maneiras como as pessoas devem se dirigir. Olha os gestos. Aqueles gestos que nós fazemos, as expressões do rosto, baseados naquilo que você está lendo, naquilo que você está apresentando, e isto fica fixo na mente da pessoa. Por exemplo, a expressão facial, os gestos, os movimentos da pessoa definem muito mais o que elas estão dizendo. Às vezes a pessoa está falando uma coisa, mas não tem expressão. Então aquilo não fica retido na mente das pessoas. Já se for feito com ênfase através da linguagem corporal, isso fixa mais a imagem do que as palavras em si. Ele faz uma analogia aqui dizendo, repare, por exemplo, num humorista famoso, com algumas palavras consegue fazer o público rir. Por quê? Com poucas palavras, mas com expressões, ele leva, o humorista leva a pessoa a entender o que ele quer dizer, mesmo que seja de maneira sutil ou subliminar, né, que eles chamam. O sucesso da oratória consiste na eficácia da persuasão, em envolver o público. Então, quando você vê assim um pregador que prega muito bem, às vezes ele passou por um processo de aprendizagem para poder atrair o público. Na continuação do capítulo 2, aqui no item 2.1, ele fala como elaborar uma apresentação de impacto. Nós temos uma mensagem, nós somos designados para falar à igreja, para pregar, por exemplo. Então ele aqui fala sobre como é que se elabora, como é que se planeja esta mensagem para ser distribuída à igreja. Aí ele tem aqui, olha, é preciso, primeiro, um planejamento criterioso que vai desde a escolha do tema até a exposição do conteúdo. Então, o planejamento da mensagem, e aí nós vamos falar mais tarde, no caso da pregação do sermão, como é que você prepara inicialmente, planeja criteriosamente, escolhendo um tema para chamar a atenção da plateia ou da igreja. A partir daí, até a exposição do conteúdo ao público, deve haver uma elaboração, um planejamento, tem que haver uma preparação. Durante esse processo, alguns cuidados devem ser tomados. No nosso livro estão anotados esses cuidados que devem ser tomados. Primeiro, apresenta aqui a seleção das ideias. Faça um apanhado sobre o tema
e depois selecione as principais ideias do tema, colocando-as em ordem lógica, permitindo uma boa transição entre elas. Isso aí é muito importante porque durante uma pregação, durante uma palestra, durante um discurso, a pessoa tem um tema, que esse tema vai ser escolhido por alguém ou escolhido pelo próprio apresentador, pelo próprio pregador ou pelo próprio palestrante. Nós observamos às vezes que as pessoas elaboram uma festividade, um congresso e colocam tema, e aquele tema é que deve ser apresentado pelo pregador. Nós vemos por aí muitos pregadores que chegam à igreja sem saber, nem se interessaram pelo tema, e quando chegam lá no momento de falar, falam completamente fora do tema. Segundo, a elaboração desse conteúdo. Nós vimos que primeiro é a seleção das ideias para confrontar dentro daquele tema, se aquelas ideias combinam com aquele tema, e agora a elaboração de todo o conteúdo. Eles aqui, prepare o que irá falar em cada momento, priorizando as ideias centrais. Seja claro, conciso e ordene as ideias. Faça uma boa introdução e uma boa conclusão. Esses aspectos aqui, depois nós vamos voltar a eles. Terceiro, a seleção do conteúdo visual, se for o caso. Escolha as ferramentas e recursos que serão utilizados, como por exemplo PowerPoint, Prezi, Keynote, Flipchart, etc. Lembre-se que as informações são melhor absorvidas quando transmitidas verbalmente e visualmente. Não sei se vocês observaram, muito das minhas aulas, quando são presenciais, eu me utilizo do Data Show. Não é? Antigamente era o projetor de slides e o projetor de transparência. Mas agora nós temos o Data Show. Hoje, com a tecnologia, nós temos vários elementos que a gente pode utilizar para que a nossa palestra, para que nossa aula e até mesmo a pregação seja mais absorvida pelos ouvintes. Depois, o outro aspecto, outro cuidado é a performance do apresentador. Como é que você vai apresentar aquela palestra? Como é que você vai apresentar aquela pregação? Ele aconselha, inclusive, que ensaie diversas vezes para adquirir segurança, considerando a comunicação verbal e não verbal. Ou seja, você vai considerar o que você vai falar e o que você não vai falar, mas vai ser apresentado através dos gestos e das expressões faciais. Ou seja, a linguagem, a postura, os gestos e a distribuição de olhar. O pregador, o palestrante, nunca deve centralizar a sua visão num ponto fixo, como se não estivesse vendo nada. Não, ele tem que olhar para aqueles que estão à sua frente, mostrando pessoalidade, né? Ou seja, a informação está indo para as pessoas. O item 2.3 aqui, ele fala sobre o tempo. Cronometre o seu tempo. Porém, quando se vai falar em público, é importante ter claro o objetivo fundamental que se deseja atingir com a sua fala. É a mensagem da palavra de Deus. Então, tem um objetivo. O objetivo é falar sobre aquele tema e que atinja aquele público. Então, esse é o objetivo fundamental, atingir o público jovem ou atingir o público geral. Normalmente na igreja, as pregações, elas são dirigidas ao público em geral. Então, tem que haver o cuidado do pregador para atingir todas as camadas, independentes da faixa etária. Se o que deseja transmitir é uma informação, se deseja expressar uma opinião sobre um determinado tópico, se quer entreter, etc. E para alcançar este objetivo, que deverá ser dirigido todo o preparo. Então, durante a pregação, a gente vai tentar, por exemplo, expressar não somente aquele conteúdo, mas a sua opinião com relação àquele conteúdo. Ou se você vai apenas pegar um determinado tópico
ou se só quer apenas entreter a plateia. Essas nuances da mensagem devem ser observadas. E aí, meus irmãos, a homilética mostra tudo isso, que é para a pessoa saber como lidar com o público, com o tipo de público. Por exemplo, nós tivemos agora há pouco a nossa EBF, que foi realizada através da internet, né, à distância por causa da situação do mundo. E aí vimos que as irmãs que prepararam os conteúdos atingiram os objetivos, que elas falaram sobre o conteúdo com as animações que são características daquele conteúdo para a criança, né? E nós vimos que foi uma apresentação bem sucedida. O departamento infantil da nossa congregação do Campinho, está de parabéns pela apresentação adequada, não somente dos conteúdos, mas também de como foi apresentada para nossas crianças. O falar em público, o nosso instituto anota aqui, não se limita somente a tomar uma palavra e soltar um discurso de forma desligada e descompromissada. Falar em público é garantir uma comunicação eficaz com o público de modo a atingir o objetivo. Atingir o objetivo e transmitir as suas ideias a respeito daquele tema. Ele fala aqui, considere que um grupo mais ou menos grande de pessoas estarão ouvindo o orador que tem uma oportunidade única para transmitir as suas ideias e tentar convencê-los. A nossa aula, ou as nossas aulas, estão sendo à distância, mas de certa forma ela tem atingido um objetivo que é manter os alunos realizando o curso normal de teologia, para que não interrompam os seus estudos, mas também esse mesmo conteúdo está na internet aberto para quem quer ver. Então, se nós vamos fazer uma aula de qualquer jeito, não, nós temos que planejar e ver qual o assunto, qual o tema que nós vamos debater naquela aula para poder alcançar o objetivo da disciplina, do conteúdo dessa disciplina. Quando a gente fala sobre as pregações e as exposições, devem ser preparadas cuidadosamente. Principalmente, irmãos, se tratando da palavra de Deus. Nós temos que nos preparar. Por isso que nós apresentamos na aula passada os passos da homilética. Lembra? Os passos da homilética? O texto, a oração, a meditação que falamos. Então nós vamos voltar a esses tópicos para poder massificar esses passos. Uma coisa é conhecer algo e outra bem diferente é ser capaz de falar sobre isso. Nós conhecemos algo da palavra de Deus. Agora, expor aquilo que está na palavra de Deus é diferente. Você conhecer é uma coisa, saber expor é outra. Esse saber expor é o que nós estamos fazendo aqui, passando para os irmãos essas informações através dessa disciplina homilética. Quando se vai falar sobre um assunto, a primeira coisa que se terá de levar em consideração é o domínio. Como é que eu vou falar da Bíblia se eu não sei o que é a Bíblia? Eu não sei o que é a Bíblia, eu não sei as divisões da Bíblia, eu não sei quantos livros tem a Bíblia, como é que a Bíblia chegou até nós, então eu não posso falar sobre a Bíblia, eu não tenho domínio. Você não vai ser doutor em Bíblia, mas você tem que ter domínio sobre aquele assunto que você vai falar. Alguém pode perguntar aí, então o que é que eu vou falar? Você vai falar aquilo que Deus coloca no seu coração, baseado no seu conhecimento. Deve ser evitado a todo custo falar de um assunto que não domina, correndo o risco de ser ridicularizado. Aí o pregador vai falar como eu vi, como todo o Brasil viu. Nós não vamos aqui tecer comentário sobre isso. O pregador falando sobre a palavra de Deus e apontando que os países da África, os africanos de uma forma geral, apontando para a qualidade de vida daqueles países da África que são mais pobres, dizendo que eles são amaldiçoados porque eles descendem
Eles descendem do filho de Noé, Cã, são descendentes de Cã. Ele não levou em consideração o contexto da mensagem, ele não sabia o que estava falando. E ele foi ridicularizado pelo Brasil inteiro, um grande pregador, um grande pastor conhecido da palavra de Deus, ele entrou por esse caminho, porque ele não dominava. Aí ele foi ridicularizado. Então, você vai pregar, pregue a palavra de Deus, aquilo que você conhece, traga subsídios que comprovem aquilo ali, mas sem muita profundidade. Porque, na verdade, quando você prega a palavra de Deus, na igreja as pessoas estão interessadas em ouvirem Deus falar. Não é história. Eles não querem saber de história. História eles aprendem. Agora, é claro, se você tem subsídio suficiente para mostrar uma determinada realidade histórica que comprove aquele assunto que você está falando, então 10 para o pregador. Ao fazer essas anotações, o pregador deve fazer tópicos, né? Escrever os tópicos. Estamos chegando lá na parte prática. Os tópicos da pregação, que é apenas uma parte do trabalho. E provavelmente não é o mais difícil, nem provavelmente mais decisivo para alcançar o sucesso. Como essas ideias serão expostas, né, elas desempenham um papel fundamental do todo, ou seja, você vai anotar aquilo que nós falamos na elaboração da sua palestra ou da sua pregação, você tem que anotar, não confie na mente, confie no papel, na tinta. Hoje você tem o laptop, hoje você tem o computador, hoje você tem o tablet que lhe ajuda muito, né? Que você tenha inclusive ao seu lado como auxiliar no caso da sua palestra. Então você deve anotar os tópicos. Quais são os tópicos? Eu vou abordar 3 tópicos acerca desse tema. Então você anota, né? Porque é parte fundamental dessa exposição. Uma única pregação pode ser um tremendo sucesso ou um fracasso completo, ou dependendo da habilidade do pregador e sua apresentação. Então, olha só, ele fala aqui que a pregação pode ser um tremendo sucesso. A pessoa vai sair da igreja, que pregação abençoada, que pregação maravilhosa. Ou vai sair daqui, poxa vida, a gente veio, tem gente até que pagou, né, para ver uma grande apresentação, e quando chega lá não vê nada demais. Quer dizer, baseado em que isso? Na habilidade do pregador na sua apresentação. Quando a gente fala sobre o público, ele diz assim, embora seja natural estar um pouco nervoso quando se vai falar em público, tem que ficar muito claro que o público não é um inimigo à sua espreita, né? ou a espreita de uma menor falha para saltar sobre o orador. Pelo contrário, quando o público para ouvir é porque em princípio está interessado no assunto a ser tratado e entende que a fala terá valor suficiente para trazer alguma coisa nova e acrescentará conhecimento e crescimento. Imagine só na igreja. A gente mais tarde vai falar sobre o medo do pregador. Isso é comum psicologicamente. Quando a pessoa vai falar em público, a pessoa tremer um pouco, mas se ela está preparada, se ela está um bom conteúdo para apresentar, esse público, ele não vai ali com o intuito de lhe agredir, ou de agredir o pregador, ou de falar, retrucar o que aquele pregador... Não, ele vai ali ouvir. Então ele quer ouvir alguma coisa que lhe interesse, que lhe acrescente conhecimento, que acrescente crescimento, principalmente na igreja. Portanto, nós devemos falar aquilo que interessa àquele público. E aí o público ele vai sair decepcionado ou vai sair satisfeito, alegre, né? Contente por ter recebido uma informação boa. Já viram que pregar o evangelho no púlpito é diferente do que muita gente faz por aí. Muita gente faz completamente diferente do que estamos aqui anotando ou aprendendo. Quando se fala em público, deve ser levado em consideração
que é importante não é apenas o que é dito. Tudo isso será avaliado pelo público e determinará o grau de sucesso da palavra ministrada. Então, quando se vai falar em público, deve ser levado em consideração que importante não é só o que é dito, mas o que é apreendido pelos assistentes. Eu estou falando apreendido, não estou falando aprendido. Apreender significa armazenar, guardar, né? Aquilo que ficou guardado. Hoje eu tenho no meu coração, na minha mente, mensagens que eu ouvi há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, porque marcam a nossa vida, não é? Essa palavra ministrada, bem ministrada. E finalmente nesse tópico, ou nesse capítulo, fala sobre a imagem do apresentador. A imagem que o apresentador transmite para a plateia é constituída por meios de elementos da comunicação verbal e não verbal, como vocabulário, tom de voz, posturas, gestos, olhar, aquilo que nós estamos falando. A imagem do apresentador é essencial. Imagina um apresentador que vai ao púlpito falar de qualquer maneira, com roupas extravagantes, com roupas que sejam indecorosas para o púlpito. As nossas igrejas têm um costume que o pregador ele deve usar terno e gravata, bem asseada, né? O pregador sem barba, bem barbeado. Já falamos isso outrora. Aí chega uma pessoa de qualquer jeito, né? Com aquelas roupas extravagantes, aquelas calças apertadinhas, né? Principalmente quando se trata de pregar no púlpito. O púlpito é lugar de respeito, de honra. E deve ser dado apenas para pessoas que desejam fazer aquilo que está dentro da ética ministerial que abordamos na aula passada. Quando você for convidar um pregador, veja quem é esse pregador, para não causar constrangimento à plateia. Você pode nos constranger, mas e o meu irmão? E o povo da igreja? Como é que o povo da igreja recebe? Qual o tipo de público daquela igreja? É muito tradicional? É mais ou menos tradicional? Nós temos que levar isso em consideração. Alguns perfis mais comuns de apresentadores, as características de linguagem de cada um deles e a impressão que passam ao público, ele apresenta aqui nesse capítulo 2, no final do capítulo 2, ele fala, primeiro, o pregador agressivo, segundo, o pregador passivo e terceiro, o pregador assertivo. O pregador agressivo é aquele que tem o tom alto de voz, arrogante, insolente, autoritário, superior. Ele se acha superior. A postura desse pregador é linguagem corporal intimidativa. Ele vai, ele dá murro, ele pula, ele é nervoso, ele fica rígido, firme, impaciente, se move para lá, se move para cá, o olhar fixo no outro, mãos na cintura, batida no pé, dedos em ristes. Esse é o pregador agressivo. E este pregador, ele não leva muito. Para alguns até que ele é bom, mas para outros nós temos que fazer o quê? O balanço, temos que ser equilibrados. Agora o passivo. O passivo, ele tem o tom de voz baixo, ele é manso, ele é tímido, ele treme, a voz dele treme, ele é ansioso, está sempre olhando a hora, angustiado, inseguro nas suas colocações. A linguagem corporal dele é de submissão, ombros caídos, vergados, mostrando insignificância. Olhar baixo, mão nos bolsos, como se fosse um pregador todo assim, ele é passivo. Ele é passivo. E muitas pessoas também não gostam desse tipo. Aliás, eu não sei quem é que gosta desse tipo de pregador. Agora, o pregador assertivo.
Assertivo é aquele que tem tom firme, ele é seguro, ele é confiante, ele é modulado, ele muda os seus tons na sua voz, ele muda os seus tons de expressões corporais, ele é relaxado, ele fala tudo com muita segurança, com muita calma. E aí esse pregador, ele agrada, porque no momento que ele modula a sua voz com autoridade, ao mesmo tempo ele traz para um momento de relaxamento quando o texto, quando o tema, quando o tópico pede isso. Então vejamos, aqueles passos da homilética, nós vemos o seguinte, que primeiramente a oração é imprescindível para o pregador. Agora nós vamos nos ater àquele que é pregador da palavra de Deus. Se ele é pregador da palavra de Deus, e nós vimos na outra aula como um dos protagonistas da mensagem, do sermão, né? O próprio Deus, ele é o autor e ao mesmo tempo ele é o inspirador, nós vimos. Então é imprescindível uma vida de oração do pregador. Não uma oração aqui, outra ali, uma vez ou outra, quando ele pode, não. É viver uma vida de oração. Ou seja, ele lê a palavra, ele ora quando ele está lendo a palavra, ele sente a presença do Senhor. Isto é, dedicação e intimidade com Deus, essa vida de oração. Sem este tipo de relacionamento, fica difícil ouvir a voz do Senhor, né, e discerni-la para ser cheio do Espírito Santo e ter unção vinda do alto. Tem que ter entrega nessa área, né? Então você é um pregador da palavra de Deus, então você deve ter intimidade com Deus. Citamos a aula passada, Oséias capítulo 6, versículo 3, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, quando nós lemos a palavra, quando nós adentramos a palavra, começamos a meditar na palavra, nós vemos que Deus começa a nos revelar a sua vontade e nos dá mensagem e tema. Isso deve ser comum para aquele que deseja ser pregador da palavra de Deus. A oração é imprescindível. O segundo passo é o texto. Para pregar a palavra de Deus, o pregador precisa de um ou mais textos da Bíblia. Ter conhecimento amplo das Escrituras é necessário para o preparo de um sermão ou pregação. Todas as vezes que eu falar sermão, observem que o sermão ou pregação estão no mesmo nível. É necessário para o preparo de um sermão cheio de riquezas. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, quanto mais você pesquisa a palavra de Deus naquele tema ou naquele assunto da sua pregação, você traz mais riquezas para apresentar àqueles que ouvem. O estudo da palavra de Deus não é para se restringir aos momentos antes do sermão, mas deve ser uma prática constante na vida do pregador. Então, o estudo da palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, não é apenas quando a pessoa vai pregar ou quando a pessoa vai preparar um sermão, mas deve ser uma constante da vida do pregador. E o terceiro passo que nós anotamos é a meditação, que nós falamos na aula passada. A meditação, ela é essencial para todos que não somente estudam a palavra de Deus, mas vivem a palavra de Deus. O Salmo 1 é bem claro quanto a essa parte do viver devocional do crente, principalmente daquele que é incumbido de ministrar a mensagem de Deus. Então a meditação, ela não é somente para aqueles que estudam ou apenas naquele momento, mas também ela deve servir para moldar a vida. Então, a meditação, ela não é somente para quem estuda, mas para quem vive a palavra. Porque o mais difícil não é você conhecer a palavra, não é você ler, não é você estudar, é você viver.
Porque aquele que vive a palavra de Deus, ele demonstra intimidade, conhecimento de Deus e certeza. Ou seja, o texto bíblico diz assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a nossa fé, ela é edificada quando nós lemos e quando ouvimos. Apocalipse, no capítulo 1, diz assim, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem, né? E guardam as coisas nesta profecia escrita. Então é essa vida com a palavra. A outra é a interpretação. Interpretar a Bíblia ou o texto bíblico, ele tem técnicas. E essas técnicas são aprendidas muitas vezes através da própria meditação. O Espírito Santo nos dá essa interpretação. Embora existam disciplinas que nos ensinem como interpretar o texto, e aí nós vamos estudar futuramente homilética e hermenêutica, lembram daquelas disciplinas que falamos? Aquelas disciplinas, elas abordam exatamente esse assunto da interpretação. No estudo acurado das Escrituras pelo pregador, a interpretação das mesmas é essencial na elaboração do sermão. Assim sendo, há de se executar muitas interpretações de textos, referências e inferências, para se formatar um contexto a fim de que a mensagem atinja seu objetivo. Então, quando a pessoa ou o pregador, ele vai preparar o sermão e que ele vai anotar, observem que ele vai ler um texto, um versículo, 2, 3, um capítulo, sei lá, mas ele vai extrair dali aquela interpretação que Deus está lhe dando. Em compensação, ele faz isso baseando-se em referências do texto, em inferências do texto também, inferências e referências. Essas referências, essas inferências é que vão lhe dar a ideia geral do sermão, que nós chamamos de contexto. O que é contexto? Contexto é a mensagem, é tudo que abrange o tema proposto pelo pregador. Vamos falar sobre a crucificação. Então, todos os textos relativos à crucificação no Antigo Testamento e no Novo Testamento é que vão me dar o contexto da mensagem. Isso aí em hermenêutica é mais massificado, mais ensinado, mais abordado. Mas nós queremos falar, por exemplo, muitas das Bíblias, edições bíblicas, elas têm o texto e embaixo do texto ela tem uns versículozinhos anotados. Aquilo é que chama-se de referência. Você lê o texto, vê a referência lhe leva para um outro livro, para um outro capítulo, para um outro versículo. Aquelas anotações de rodapé, que é que nós chamamos também de referência. Muitas Bíblias têm entre os textos e outras têm no rodapé da página. Aqueles numerozinhos, aquelas anotações, aquilo são as referências. E as referências estão ali não é porque a publicadora quis botar, é porque faz parte do estudo acurado daquele versículo ou daquele capítulo. Isso é referência. A inferência já é diferente. A inferência é um assunto que está dentro daquele versículo, que lá numa outra passagem, que seja do Antigo ou mesmo do Novo Testamento, dizem da mesma coisa, ou levam a você raciocinar que elas estão dizendo a mesma coisa, ou que elas estão se completando. Isso aí é inferência. Independente de estar registrado ou não, você infere, você raciocina em cima daquele versículo e quando você chega lá no outro texto, você diz que aquele texto está falando ou completando
o sentido daquela sua observação. Isso é inferência. É claro que é um conceito, há uma definição para inferência que nós não vamos entrar aqui no mérito. E depois nós temos o esboço. Esse esboço é importante. Vejam que para a preparação do sermão, que é a mensagem, que é a pregação, você precisa de fazer anotações. Essas anotações é que é o esboço. E há uma técnica para você fazer isso que nós vamos aprender aqui também. O esboço é um elemento essencial para a precisa orientação de todo bom pregador. O esboço deve ter sua preparação e elaboração baseadas única e exclusivamente no contexto e no tema proposto, levando em consideração o tipo de sermão. E finalmente, desses passos da homilética tem a comunicação. A comunicação, ela é os finalmentes da pregação ou do sermão. As regras de elaboração do sermão na homilética, se bem seguidas, auxiliam e muito o pregador a conseguir a unidade no sermão. Essa unidade no sermão é que nós falamos de contexto, né? Atingir o contexto, expor a mensagem baseada nesse contexto. Essa unidade deve ser comunicada ao ouvinte ávido, que está carente, que está precisando, que está querendo por uma comunicação pura e verdadeira da palavra de Deus. Quando nós falamos no esboço, aí ele leva-nos a entender que para ser uma boa comunicação, o pregador deve ter um esboço ao lado, ou na Bíblia, nós vamos mostrar como se faz isso. E hoje em dia nós usamos o tablet que possa me dar as particularidades ou as partes que compõem aquele esboço para que de vez em quando eu olhe, eu estou pregando a palavra de Deus, estou lendo a palavra de Deus, mas estou olhando para o tablet ou para os... Assim como nós estaríamos olhando para um pedaço de papel anotado, como muita gente ainda usa. Agora, uma observação, e esta observação minha, o pregador, em momento nenhum, ele deve subir ao púlpito e abrir o computador e deixar a Bíblia do lado. Não, a Bíblia é ela que vai nos dar o texto bíblico. Mesmo que o computador tenha, mesmo que o tablet tenha, mesmo que o iPhone tenha, mas a minha arma, a arma do pregador da palavra de Deus, do pregador do Evangelho, é a Bíblia. E eu faço questão de levar uma Bíblia grande, embora eu tenha uma Bíblia pequena, que me facilita eu me dirigir para todos os lugares. Mas no púlpito existem muitas igrejas ainda que têm uma Bíblia grande no púlpito para que o pregador, mesmo que seja aquele pregador mal acostumado e que percam a sua Bíblia, que deixem a sua Bíblia, esqueçam da sua Bíblia, mas que tenham uma Bíblia grande no púlpito para lhe chamar a atenção do texto. Então essa comunicação, ela deve ser feita com o esboço dentro da Bíblia ou no caso de um aparelho digital ao lado da Bíblia, né? E que ele vai nos dar essa direção daquela mensagem baseada naquele tema proposto. Então, para nós encerrarmos, eu quero falar aqui sobre a contextualização. A contextualização, que é muito importante, que é o conhecimento e informação sobre os acontecimentos à sua volta. Isso fará com que o pregador atue de forma mais eficaz na contextualização da palavra de Deus para aqueles que lhe ouvem. O que é contextualizar? É você ler a Bíblia que foi escrita há 2000 anos atrás, o texto bíblico que foi escrito há 4000 anos, há 3000 anos atrás, e você trazer como lição para o seu dia, ou para os nossos dias, para o nosso tempo. É trazer uma coisa que Jesus disse lá há 2000 anos atrás, e essa coisa, ou essa palavra, ela é bem vívida no nosso tempo, no nosso dia a dia. Isso é contextualizar. Agora, para trazer essa informação, é preciso que o pregador ou o palestrante tenha o conhecimento, esses conhecimentos que nós
anotamos aqui na nossa aula. Então nós vamos ficar aqui em contextualização e nas próximas aulas nós vamos adentrar todas aquelas informações maravilhosas da homilética para nós nos sairmos bem no púlpito da igreja, onde quer que nós estejamos, não só no púlpito da igreja, mas em outro lugar. De repente, nós poderemos ser chamados para fazer uma palestra numa escola, as professoras, os professores numa escola, e nessa escola haja necessidade de se falar algo sobre a questão bíblica, não é? A mensagem bíblica, a mensagem da palavra de Deus. E aí, baseado nesses conhecimentos, nós estaremos prontos para assim fazer. E o Espírito Santo, que é o instruidor, que é o inspirador da palavra de Deus, ele, por certo, sem dúvida, estará ao nosso lado, nos indicando o caminho melhor para a nossa pregação. Por isso que o texto diz: ele vos fará lembrar de todas as coisas. Como o Espírito Santo vai nos fazer lembrar se nós não conhecemos, se nós não estudamos, se nós não pesquisamos? Então, que Deus abençoe, até a próxima aula, que o Senhor esteja conosco, aliviando as dores, aliviando os problemas e tocando o nosso coração, o nosso pensamento, nossa mente, de forma que tudo esteja muito claro para nós. Amém? E até a próxima.